Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 807. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 16 minutos da quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente e retumbante para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, o carnavalesco, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Registro, Tanguy, que amanhã, excepcionalmente, não teremos Petit Invest, porque amanhã já é sexta-feira de carnaval, já é carnaval, e, consequentemente, o Petit Jornal interrompe momentaneamente as suas atividades com esse último bate-papo de hoje. Retornaremos na quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas... Desculpa te interromper. Você falou quinta-feira de carnaval? Não, sexta-feira de carnaval, amanhã. Você falou sexta-feira de carnaval, desculpa. Você falou, é porque eu fiquei tão atônito. Você falou sexta-feira de carnaval. Exatamente. Você usou o termo sexta-feira de carnaval. Isso. E quinta-feira de cinzas existe? Não existe, quinta-feira? Tanguy. Quarta-feira de cinzas. A gente volta na quarta-feira de cinzas, gravaremos o nosso bate-papo às 9 horas da manhã, um horário diferente apenas na quarta-feira, 9 horas da manhã da quarta-feira de cinzas, e depois o episódio vai para o feed do podcast. Gostou, Tanguy? Completo, né? O aviso e a contextualização. Bom. Você é muito bom oferecendo boletim. Boletim, o que vai acontecer, a programação é essa, sem problema na comunicação, é um negócio muito objetivo. Evitando perfeito, ruído, Tanguy. Ruído e fadiga, temos que evitar. Perfeito, é isso. Daniel Souza, boa noite para você. Prazer estar aqui mais uma vez para gravar esse bate-papo 807. Deixa aqui as boas-vindas, não apenas para você, Daniel Souza, que está aí todo dia, mas também o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, né, de onde sai a gravação, que vai para o podcast. Deixar também aqui o agradecimento e as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha no podcast, em qualquer plataforma que seja. E como primeira pauta de hoje, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a visita do primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, a Donald Trump, né? Ele esteve em Washington, né, foi para a Casa Branca e teve um encontro alguns dias depois da visita de Emmanuel Macron, né? Então a gente está tendo um beijamão, né, Daniel? Os europeus estão ali preocupados com a posição deles, preocupados com a situação econômica da Europa, preocupados com o cenário que se encontra nas negociações entre Estados Unidos e Rússia, né, concernentes à Ucrânia. Então há uma tentativa dos países europeus de estabelecerem uma boa relação com o Donald Trump para ver se a coisa não se desenrola de maneira tão negativa, de maneira tão ruim. E a primeira coisa que me chamou a atenção, Daniel, foi a deferência com a qual Donald Trump tratou o Reino Unido. Não necessariamente o Keir Starmer, né, mas de forma até mais institucional. Então, só para ter uma ideia, Daniel, ele foi perguntado, né, o Trump, durante a visita, foi perguntado o que o rei Charles, né, da Inglaterra, acharia da ideia de os Estados Unidos tomarem o Canadá, né, porque seria ali, né, um choque, né, enfim, o Canadá sendo representado pelo Reino Unido, né, pelo rei britânico, né, pelo rei Charles. Se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, como é que vai ficar essa relação? E o Trump disse que, olha, existe uma tentativa de criar cisões entre os países. Isso é tudo intriga e, abro aspas, somos os países mais próximos e tivemos ótimas discussões hoje. Teve um determinado momento, por exemplo, que ele falou que não se pode duvidar dos laços, das ligações entre Estados Unidos e Reino Unido quando se fala, por exemplo, sobre questões militares. Nós somos grandes aliados, com profunda intimidade em questões militares. Eu estou lembrando disso, né, porque a gente falou sobre isso na primeira aula do curso lá do Petit Cursos, né? A gente falou que, olha, os Estados Unidos tem um monte de aliado por aí, é aliado da Alemanha, é aliado de Israel, é aliado de uma galera, mas assim, aquele que você considera que é da família mais próxima, aquele que chega na sua casa sem ligar antes, aquele que tem absoluta intimidade completa para os Estados Unidos é o Reino Unido, né, Daniel? É verdade, Tanguy. E quando a gente observa a deferência do Donald Trump ao Reino Unido, isso fica ainda mais claro. Aliás, se a gente retroceder para o mandato anterior, a deferência para o Reino Unido era sempre diferenciada no primeiro mandato do Donald Trump em comparação ao relacionamento com outros países. Uma vez mais, fica aí ratificada essa aliança e essa proximidade que tem implicações
na economia, na política, na segurança e em diferentes temas. Agora, Tanguy, eu preciso fazer uma observação. Enquanto Donald Trump estava ali no Salão Oval, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, ele foi questionado se ele mantinha a declaração dele a respeito de Zelensky, né? Aquela declaração onde o Trump chamou o Zelensky de ditador. E a resposta do Trump foi maravilhosa. Eu não me recordo de ter dito isso. Não me recordo. Não lembro. Não me recordo, não lembro de ter dito isso, acho muito difícil. Isso tá gravado? Alguém gravou isso? Eu não lembro de ter falado isso. Acho muito difícil que eu tenha dito isso em algum momento. Quer dizer, do lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Tanguy, o Donald Trump tá amarelado, hein? Ah, vai tomar o Canadá? Vou nada, rapaz. Vocês ficam querendo criar cisões entre nós. O Trump, você mantém aquilo que você disse do Zelensky, que o Zelensky é um ditador? Disse nada, rapaz. Não lembro de ter dito isso, não. O Donald Trump tá afinado, hein, Tanguy? Quando fica perto do Reino Unido. Que loucura, hein? E Daniel, circulou um vídeo maravilhoso também na internet esses dias agora com a visita do Macron, né? Que o repórter pergunta pro Trump, na frente do Macron, o Macron estava do lado dele, pergunta: ô Trump, você usou o termo ditador para se referir ao Zelensky. Você usaria o mesmo termo para falar sobre o Putin? E aí a câmera tá no Macron. Cara, o Macron ele faz uma cara de agora eu quero ver. Cara, o Macron ele dá uma risada, tipo, porra, era essa a pergunta que eu queria. Agora, como é que você vai sair dessa? E o Trump se embanana todo, né, Daniel? O Trump começa, não, eu não gosto de usar esse termo, tem que ver, tem que deixar as coisas acontecerem e tal. Então, é um termo, né, Daniel, que o Trump utilizou para falar sobre Zelensky, que naturalmente vai persegui-lo durante muito tempo. Agora, uma outra pauta que dominou boa parte do debate entre o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, e Donald Trump foi naturalmente a questão econômica. Afinal de contas, Donald Trump está colocando tarifa para cima e para baixo, ameaçando, na verdade, eu sei que você vai falar sobre isso, vai ter tarifa, não vai ter tarifa e tal. E o Trump disse que o Starmer, na conversa privada entre os dois, passou um bom tempo tentando convencê-lo a não impor tarifas contra produtos britânicos. É um jeito que o Trump gosta, né, Daniel? Ele ficou me pedindo, porque ele sabe que, porra, que eu sou brabo, né? Eu sou brabo, eu coloco tarifa mesmo, mas ele ficou me pedindo, abre aspas, ele tentou, né, me demover da ideia. Ele trabalhou duro, acho que merece cada centavo do que pagam de salário para ele. Acredito que esses dois grandes aliados podem acabar saindo com um acordo comercial de verdade e que as tarifas não sejam necessárias. Então, ele soltou algo que o próprio Starmer depois falou também, que a ideia é que faça ali um acordo comercial. Lembrando, né, o Reino Unido saiu da União Europeia, né, promoveu ali o Brexit, exatamente com essa ideia de que, olha, saindo da União Europeia, eu vou ter liberdade para assinar acordo comercial com quem quer que seja, e aparentemente a coisa pode avançar nesse sentido. Com relação à Ucrânia, Daniel, você mencionou agora há pouco a questão do Zelensky, a gente tem uma clara divergência, né, entre os dois. Afinal de contas, Donald Trump está negociando diretamente com a Rússia, ao passo que o Reino Unido recentemente propôs, inclusive, enviar tropas para a Ucrânia para conter a Rússia, né? Então, você tem registros muito diferentes. E aí, o Starmer, Daniel, elogiou muito a iniciativa do Trump. Pô, o Trump tá querendo acabar com a guerra. Pô, isso é ótimo. Naquela coisa, né, Daniel? Tentando criar pontes ali. Mas, segundo o Starmer, isso tem que ser feito da maneira correta e não premiando o agressor. E aí o Trump disse que, olha, dado esse cenário, está claríssimo que os gastos militares têm que subir aí para 4%, 5%. E do PIB, né, lembrando, a meta original da OTAN estabelecida ali em 2014 era de 2% do PIB. Vários países estão chegando em 2% agora, o Reino Unido já tinha mais de 2%, mas o Trump começou a falar que tem que ser 5%. Lembrando, os Estados Unidos gastam ali na casa de menos de 3,5%, o que já é muito, né? Então o Trump falou assim, tá vendo aí? Isso prova apenas o que eu sempre digo, que tem que ser entre 4% e 5%. E algumas outras coisas, Daniel, já te passo a palavra, que o Trump falou, né, durante a coletiva ali, e que são interessantes para entender um pouquinho como é que o Trump tem visto a política externa do seu próprio governo. Então, por exemplo, primeira coisa, ele confirmou que o Zelensky vai visitar a Casa Branca na sexta-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na noite da quinta. Na sexta-feira, dia 28, segundo Donald Trump, Zelensky estará na Casa Branca para fechar o acordo sobre minerais. Nós antecipamos isso no último episódio, inclusive, do Petit Jornal, né? Exato. Ele foi perguntado, mais uma vez, vem cá, os Estados Unidos vão oferecer garantias de segurança para a Ucrânia? E ele sempre tergiversa, né, Daniel? Ele não afirma, mas ele disse que
o simples fato de haver um acordo de minerais já é uma garantia para a Ucrânia, o que não quer dizer muita coisa, né? Aparentemente, inclusive, Daniel, a gente não tem a confirmação ainda, mas o que está no acordo é que os Estados Unidos se comprometem a ajudar a Ucrânia a conseguir garantir a segurança, o que não significa garantir a segurança, né? Eu vou te ajudar. E aí o que o Trump disse isso é trabalho para os europeus é que tem que fazer. Então, o Trump estará cumprindo o acordo a partir do momento em que ele convencer os europeus a garantirem, a oferecerem garantia de segurança para a Ucrânia. E o Trump também disse, isso também é fantástico, né, porque mostra muito bem como é que a negociação está, que acredita que o Putin cumpriria a sua palavra e não invadiria a Ucrânia havendo um acordo. O Putin, Daniel, é aquele camarada que garantiu que não haveria invasão, 2 dias antes da invasão. Então o Trump disse, não, mas o Putin vai cumprir a palavra dele, basta ter um acordo e a coisa vai funcionar, vai acontecer. Aliás, por enquanto, me parece que a Ucrânia já está achando esse acordo dos minerais satisfatório na medida em que os Estados Unidos passam a ter algum interesse na estabilidade ucraniana. Afinal, a estabilidade ucraniana acaba sendo fundamental para que o acordo seja cumprido e que os Estados Unidos sejam beneficiados pelo próprio acordo. Se você tem ali apenas uma intenção de ajudar a Ucrânia a garantir a sua própria segurança, no atual momento parece que os ucranianos estão considerando que é o melhor acordo possível dentro do atual cenário. É interessante destacar, Tanguy, que o Donald Trump, no dia de ontem, ameaçou impor tarifas de 25% sobre todos os produtos provenientes da União Europeia. E a afirmativa dele é maravilhosa. Ele disse o seguinte, abre aspas, a União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos. Fecha aspas. Né? Sim, claro. A União Europeia foi criada apenas para isso, apenas para Isso. prejudicar os Estados Unidos. Não há dúvidas a respeito desse objetivo dos europeus. E os Estados Unidos poderiam aí reverter, pelo menos em parte, o déficit comercial expressivo que eles têm com a União Europeia através da colocação de tarifas. E eu queria fazer referência, Tanguy, a algo que aconteceu essa semana que está ficando cada vez mais esquisito, mais confuso e quase caricato, que foi o seguinte, o Donald Trump disse lá no início do seu mandato que México e Canadá pagariam 25% de tarifas sobre praticamente todos os produtos, tinham ali algumas exceções, como era o caso de energia, né, proveniente desses 2 países para os Estados Unidos. E aí o Trump disse que as tarifas entrariam em vigor no início de fevereiro. Em 4 de fevereiro, essas tarifas entrariam em vigor. Poucas horas antes delas entrarem em vigor, o Trump adiou. Disse, não, as tarifas agora entrarão em vigor no dia 4 de março. E nessa semana, Tanguy, o Trump disse que as tarifas não entrariam mais em vigor no dia 4 de março, que elas entrariam em vigor no dia 2 de abril. No dia de hoje, o Trump desdisse o que ele havia dito e destacou que não, as tarifas vão entrar em vigor no dia 4 de março, como eu havia dito. Tá ficando meio ridículo isso, né? Porque tá ficando meio manjado que o Donald Trump vai manter permanentemente essa faca no pescoço do Canadá e do México para tentar obter algumas vantagens adicionais, e isso começa a dar uma certa desmoralizada na palavra do presidente americano. Aliás, a gente já vinha mapeando esse risco aqui no Petit Jornal há algumas semanas. Você começa a esperar, vai mesmo ter tarifa, não vai ter tarifa, não basta o Trump anunciar, porque muitas vezes os anúncios não são levados adiante. Agora eu fico imaginando, se você é uma empresa americana que tem negócios no Canadá ou que tem negócios no México, é muito comum, inclusive, você tem integração de cadeias produtivas entre esses 3 países, ou seja, o produto tem uma etapa do seu processo nos Estados Unidos, uma outra etapa no Canadá, ou então uma outra etapa no México. E, consequentemente, você precisa de mercados abertos para que esse processo produtivo aconteça de maneira fluida. Como é que você mantém o seu negócio funcionando se você abre o jornal, vai ter tarifa. Aí abre o jornal no mesmo dia, não vai ter tarifa. Aí abre o jornal, vai ter tarifa de novo. Isso é insano. Quer dizer, não há negócio que sobreviva de maneira minimamente regular com esse altíssimo grau de incerteza, altíssimo grau de imprevisibilidade. Mas o Trump quer manter aí a pressão sobre os seus vizinhos como forma justamente de obter vantagens e tentar obter realmente
algum tipo de elemento adicional. É interessante porque quando ele ameaça, né, diz que o Canadá vai ser o 51º estado americano, ele de novo está adotando uma estratégia que está no livro dele, que é desmerecer o interlocutor. Eu lembro quando ele chamou o Trudeau, em dezembro do ano passado, de governador do Canadá. Quer dizer, a gente não está no mesmo nível, ele é governador do Canadá. E, consequentemente, você constrange quem está do outro lado da negociação, fragiliza a posição dele, com o objetivo de ter um acordo melhor. Agora, não dá para você ficar mudando o teu discurso de horas em horas, porque isso vai desmoralizando a você mesmo, né? E como você disse, todo mundo já entendeu qual é a estratégia, qual é o caminho e tal, até porque o Trump disse isso não foi esse ano, não foi ano passado, não faz 10 anos. O Trump falou isso no livro dele de 1987, né? Ou seja, tem bastante tempo que ele mesmo já explicou qual é o caminho que ele segue, né? Tem quase 40 anos que essas ideias do Trump estão bastante claras por aí. Daniel Souza, nós tivemos ontem uma declaração por parte do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, né, o David Lammy, que disse que a Europa deveria avançar para utilizar os recursos congelados da Rússia. Isso é interessante, né, porque o Reino Unido saiu da União Europeia, mas agora, dada a situação toda, voltou a falar como nós, os europeus. Né? Nós, europeus, temos que agir dessa maneira e tal. Então, estima-se que haja entre 300 e 350 bilhões de dólares em ativos russos congelados e que até agora é isso. Até agora eles estão congelados, mas eles não estão sendo utilizados. O David Lammy, no entanto, Daniel, começou a dizer que a gente tem que pegar essa grana e utilizar para ajudar na reconstrução da Ucrânia, mostrando mais uma vez que existe uma divergência de posição entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E é natural que haja, isso não é visto como um problema intransponível na relação entre os dois, mas o fato é que ele está forçando essa barra, está falando sobre isso, aliás, ele já falou sobre isso mais uma vez. Disse ele, Daniel, abro aspas, a Europa deve agir rapidamente e acredito que devemos não apenas congelar, mas confiscar e utilizar os recursos russos. Ele foi perguntado sobre isso, Daniel, na verdade ele falou sobre isso quando ele foi perguntado sobre se ele apoiaria a aprovação de uma legislação especial para direcionar os recursos congelados russos para a Ucrânia. Ele disse que essa decisão ela tem que ser tomada em conjunto com os aliados europeus. A Europa, particularmente nesse sentido, tem uma força bastante grande, porque desses 300 a 350 bilhões de dólares congelados, né, de ativos russos, cerca de 220 bilhões estão na Europa, né, e atualmente estão sob posse de um fundo de garantia chamado Euroclear, né, que tem sede na Bélgica. Quem é muito resistente a esse movimento, no entanto, Daniel, é a Alemanha, porque ela acredita, a meu ver, corretamente, mas eu queria te ouvir, que fazer isso poderia minar a confiança na Europa. Então, assim, não vou colocar meu dinheiro na Europa, porque sabe-se lá o que acontece amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e esses caras pegam o meu dinheiro e daqui a pouco utilizam o meu dinheiro. E que isso poderia levar o euro a perder valor. Então, daqui a pouco o euro está desvalorizando aí porque ninguém mais quer colocar dinheiro na Europa, porque vão perder a confiança. Então, o Reino Unido querendo utilizar e a Alemanha dizendo, gente, olha, eu acho que não é para tanto, acho que isso vai acabar sendo um tiro no pé lá na frente. A leitura alemã me parece absolutamente correta, Tanguy, porque não é isso que vai realmente fazer a diferença, não é isso que vai virar o contexto geopolítico internacional. E sim, isso acaba minando a credibilidade dos europeus como depositários de recursos do sistema financeiro internacional. Tem muita gente por aí que vai ficar com medo de colocar dinheiro na Europa. Aliás, o simples congelamento já gera algum impacto. Imagina se você avança para a utilização desses recursos. Você está violando algumas regras e você está criando ali um ambiente de incerteza, um ambiente de imprevisibilidade que pode sim fragilizar o euro, pode sim fragilizar a capacidade europeia de atrair capitais, uma Europa que não pode se dar o luxo de perder essa atratividade dentro de um contexto onde a economia europeia precisa de força. E, aliás, Daniel, já que a gente está falando tanto sobre o Reino Unido hoje, né, Reino Unido, Estados Unidos e tal, uma coisa que eu achei interessante nessa conversa entre Donald Trump e o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, foi que os dois falaram sobre inteligência artificial, né? Falaram que, né, essa foi uma frase, inclusive, do próprio Keir Starmer, falou assim, olha, ao longo do último século, Estados Unidos e Reino Unido estiveram na dianteira de grandes mudanças econômicas globais e a inteligência artificial é uma dessas mudanças em que podemos fazer a diferença.
Ele chegou a dizer, né, uma afirmativa meio quase marqueteira, né, que olha, a inteligência artificial ela pode curar o câncer. Frase do Keir Starmer, né? A inteligência artificial ela pode ajudar a curar o câncer, enfim, antecipar uma série de diagnósticos, uma série de estudos, enfim, que a inteligência artificial ela pode fazer isso acontecer. E aí, Daniel, eu fico me perguntando como é que nós, réis mortais, em pleno século XXI, podemos nos dar ao luxo de não conhecer sobre tecnologia da maneira como a gente precisa. É por isso que eu deixo aqui a recomendação da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. A Alura, Daniel, ela permite que pessoas leigas em tecnologia, como eu e você, saibamos mais sobre tecnologia. Isso faz muita diferença quando a gente fala sobre a nossa vida profissional, sobre inserção no mercado de trabalho, sobre reinserção no mercado de trabalho, mas também para pessoas que já são experientes, pessoas que já trabalham na área, que podem ter ainda mais capacidade, podem diversificar a sua atuação. Tudo isso lá na Alura. E, aliás, Daniel, a Alura ela quer tanto que as pessoas sejam mais versadas em tecnologia, que ela oferece 15% de desconto para todo mundo que acessar. O link que está na descrição desse episódio, em todos os planos da maior escola de tecnologia do Brasil. Tá aí a Alura, Daniel. Imperdível, tá aqui condições especialíssimas no link do descritivo desse episódio. Vale muito a pena conhecer realmente a plataforma da Alura. Além de um conteúdo de altíssima qualidade em tecnologia, você tem ali muita facilidade no uso tanto da versão mobile quanto na versão que você utiliza ali no seu laptop. Agora, Tanguy, mudando de assunto, eu queria falar um pouco da visita dos europeus à Índia. Mais de 20 comissários europeus de primeira linha estão na Índia nesse momento, incluindo a Ursula von der Leyen, para tentar conversar com os indianos sobre 3 tópicos. Tópico 1, comércio. Tentar abrir o mercado indiano para produtos europeus, destaque absoluto para automóveis e também para bebidas alcoólicas, como é o caso de vinhos e espumante. Tópico número 2, tecnologia. A Europa enxerga na Índia um potencial parceiro para o desenvolvimento de tecnologias, principalmente no segmento digital. A gente sabe que a Índia acaba sendo extremamente destacada no cenário internacional. A gente tem indianos como CEOs de empresas americanas, como a Microsoft, ou mesmo como a Alphabet, que é justamente a holding que é dona do Google. Os indianos, então, nesse sentido, poderiam aí se aproximar dos europeus e formar parcerias na área tecnológica. E tópico 3, Ucrânia. A Europa teria aí a expectativa de trazer a Índia para perto da posição europeia no que diz respeito à temática ucraniana. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que a Europa corre o risco de fracassar nos 3 tópicos. No que diz respeito a comércio, os indianos se mostram muito resistentes a abrir o seu mercado para produtos europeus, pelo menos para esses produtos europeus que eles querem trazer. Na questão tecnológica, a Europa não é exatamente a prioridade da Índia para formar parcerias nessa área. E no que diz respeito à Ucrânia, aí eu acho que a chance é menor ainda. Imagina se a Índia vai se aproximar da posição europeia, vai se aproximar da Ucrânia, e o que traria ali como consequência, claro, um certo isolamento da Rússia, com a qual a Índia tem uma ótima relação. Mas me parece, Tanguy, que os europeus estão entrando num módulo meio desespero, assim. Estão abrindo o planisfério, estão pensando, pelo amor de Deus, onde é que a gente abre canais aqui de diálogo, canais de comércio, porque afinal a guerra vai terminar, pelo menos essa é a sinalização que os americanos e os russos têm dado. Eu preciso de novos mercados para os produtos europeus para tentar impulsionar o crescimento europeu e eu não tenho aí tantas alternativas. A relação com a China está um pouco difícil, você tem ali inclusive uma certa guerra comercial com os chineses, temas sensíveis que têm envolvido o comércio entre o bloco europeu e os chineses. Os Estados Unidos sinalizam com a possibilidade de aumento de tarifas de importação, o acordo com o Mercosul ainda não saiu. Vamos para a Índia então, né? Eu vejo claramente numa reunião alguém dizendo, gente, Índia, que tal Índia? Ah, mas vai ser difícil. Ah, vamos tentar. A Ursula von der Leyen vai encontrar o Modi, vai ser ótimo.
Quem sabe a gente não amolece o coração do Modi, talvez não nessa visita, mas abre-se um canal de diálogo, quem sabe mais para frente isso dá algum tipo de fruto, mas é a Europa correndo atrás do prejuízo, uma Europa que já devia ter feito isso há muito tempo, há muito tempo, está muito atrasada e agora acaba de forma meio atabalhoada tentando correr atrás do prejuízo. Daniel, no dia de ontem, dia 26, a gente teve a primeira reunião de gabinete do governo Trump, né? Então ele toma posse no dia 20 de janeiro, então um pouco mais de um mês depois tivemos a primeira reunião de gabinete. Algumas coisas chamaram a atenção, Daniel, não vou esmiuçar aqui todos os pontos que foram tratados, mas a primeira delas, né, o primeiro ponto que chamou a atenção foi a presença de Elon Musk. Elon Musk estava presente lá, daquela maneira informal dele, Daniel, uma reunião de gabinete, mas ele estava de boné, de camiseta de malha e blazer, né, um negócio meio fora ali dos quadros. A gente também chamou a atenção, Daniel, apesar da presença, né, então se de um lado nós tivemos a presença do Musk, tivemos do outro lado a restrição à entrada de jornalistas, né, de veículos como Reuters, Huffington Post, um jornal alemão, né, o Tagesspiegel, e um fotógrafo da Associated Press, né, todos eles barrados. O governo Trump disse que vai rever a maneira pela qual veículos têm acesso, então surgiu naturalmente a hipótese de que são veículos que criticaram ou que não utilizaram termos que agradaram ao governo do Donald Trump. Ele chegou a falar, inclusive, Daniel, durante a reunião, que poderia processar veículos que protejam suas fontes. Então, aquele negócio assim, a fonte anônima me contou, ele disse que quer começar a estabelecer processos. Claro, Daniel, que a justiça, teoricamente, ela deveria garantir, né, o sigilo da fonte. De fonte, né, o sigilo da fonte, mas o Trump ele quer naturalmente dar trabalho, ele quer dar dor de cabeça, você vai ter que brigar, vai ter algum juiz que vai vir junto comigo e vai dizer que você tem que revelar a fonte. Então, isso é uma questão que foi colocada nessa briga do Trump com a imprensa. Outra coisa, Daniel, que foi falado nessa reunião também, é que ele disse que, com relação à guerra no Oriente Médio, é Israel que tem que decidir como é que vai conduzir as negociações em torno de cessar-fogo, de uma certa maneira dando ali uma carta branca, Israel é que decide, os Estados Unidos eles vão, de uma certa maneira, apoiar a forma pela qual as coisas acontecem. E outro tema que me chamou a atenção também foi a China. O Trump, Daniel, durante o primeiro mandato dele, falou sempre sobre a China, era o alvo principal dele, e nessa reunião de gabinete ele sinalizou que gostaria de manter boas relações com a China em temas como comércio e investimentos. E, aliás, Daniel, a gente teve uma mudança na perspectiva americana, na verdade, no discurso americano sobre Taiwan, durante o governo do Biden. O Biden foi o primeiro presidente que disse que poderia atuar militarmente na defesa a Taiwan. A postura americana, normalmente, é uma postura de ambiguidade, né? Eu tenho relações diplomáticas com a República Popular da China, não tenho relações diplomáticas com Taiwan, mas ofereço armas, não apoio que a China atue contra Taiwan, mas também, se isso acontecer, sabe-se lá o que eu vou fazer. O Biden, né, ele rompeu com isso e disse que, olha, os Estados Unidos poderiam apoiar militarmente Taiwan. O Trump, no entanto, volta à posição tradicional dos Estados Unidos, que não vou comentar sobre isso, não vou comentar sobre essa possibilidade e tal, depois a gente vê sobre isso. Então, ali meio que uma sinalização de que, ô China, eu posso endurecer com você, mas a gente também pode conversar, a gente pode negociar. Mas essa, naturalmente, não foi a parte mais interessante dessa reunião, Daniel. A parte mais interessante vira geleia da Shakira de hoje, porque essa daqui, Daniel, merece, porque ele falou sobre o Gold Card. Daniel, me explica o que é Gold Card. Tanguy, o Gold Card, na prática, é a possibilidade que o Trump está lançando de você conseguir viver, conseguir morar nos Estados Unidos, caso pague $5 milhões. Então você chega ali, $5 milhões, e você tem acesso ao Gold Card, que seria melhor do que o Green Card, seria mais veloz do que o Green Card, e dessa forma você teria ali uma série de facilidades, você teria, digamos assim, Tanguy, um produto, um upgrade no seu Green Card, né? Seria algo mais veloz, seria algo mais simples, seria algo, nesse sentido, mais atraente para os endinheirados do mundo. E tem uma diferença com relação ao modelo anterior, né, Daniel? O modelo anterior era, se você investir $1 milhão numa empresa que empregue até pelo menos 10 pessoas, você pode morar.
Você não vira americano, mas você tem direito de residência. Você investir 1 milhão, ou seja, você vai lucrar com aquele milhão, você vai estar movimentando a economia. Agora não é mais investir, agora é pegar 5 milhões de dólares E comprar. e entregar na mão do Tesouro. Não é investir, é pegar esse dinheiro e colocar na mão do Tesouro, e você passa a não apenas poder morar, mas poder também, eventualmente, lá na frente, ter direito à residência. É aqui que a coisa se torna maravilhosa, né, Daniel? É maravilhoso porque o Trump foi questionado se oligarcas russos poderiam eventualmente comprar esse Gold Card. E a resposta do Trump foi mais maravilhosa ainda, abre aspas. Sim, possivelmente. Conheço alguns oligarcas russos que são pessoas muito simpáticas, fecha aspas. Então, o mundo, Tanguy, a terra plana capota. É isso que eu tenho a dizer. Nós tínhamos oligarcas russos sancionados, perseguidos pelos Estados Unidos da América, pelo United States of America. E agora esses mesmos oligarcas russos aparentemente terão a oportunidade de comprar o seu Gold Card e viver de forma tranquila nos Estados Unidos, inclusive com fast track para até a nacionalidade americana. E eles poderão ali viver confortavelmente na Flórida, em Nova York, na Califórnia, seja lá onde for, porque, afinal, basta você chegar com um cheque de 5 milhões de dólares que você pode se tornar um cidadão americano. É um contraste com a política migratória muito impressionante, mas a justificativa do governo Trump é a seguinte, olha, o pessoal traz os 5 milhões, vai abater dívida, vai reduzir o déficit do governo americano, essas pessoas vão pagar impostos, essas pessoas vão poder circular aqui pelos Estados Unidos, vão tornar a América um lugar mais forte. Outra que é muito complicada, as coisas mudam muito rapidamente. Aliás, é interessante porque o Trump, numa outra esfera, caçou a Chevron, disse que a Chevron não vai poder continuar produzindo na Venezuela como havia sido autorizado em novembro de 2022 pelo Biden. Quer dizer, a Rússia pode, a Venezuela não pode, a Europa, sei lá, a tarifa vai ter, não vai ter. É um mundo animado, é um mundo onde as coisas estão mudando muito rapidamente e nós temos aqui o Petit Jornal para tentar acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Aliás, uma coisa que a gente falou nos últimos episódios, né, Daniel, é que essas medidas todas do Trump, ele fala isso, aliás, abertamente, elas têm uma motivação fiscal muito importante. Ele falou assim, pô, isso aí vai fazer muito dinheiro, vai ajudar a pagar dívida, não sei o quê. Mas as pessoas, Daniel, me param nas ruas. As pessoas me abordam o tempo todo, falam, Tanguy, por favor, eu preciso entender como é que está a situação fiscal dos Estados Unidos, como é que está a economia dos Estados Unidos, eu preciso de um raio-x do que está acontecendo com os Estados Unidos. E aí eu fico aqui do meu lado, Daniel, pensando, meu Deus, como é que a pessoa pode ficar sabendo, onde que a pessoa pode ficar sabendo como é que está a situação econômica dos Estados Unidos? Você poderia me dar alguma dica, Daniel Souza? petcursos.com.br. Temos nesse exato momento um curso sendo produzido que mostra essa nova América, né? Essa América do Donald Trump. Já tivemos uma primeira aula sobre os aliados dos Estados Unidos, sobre os adversários, sobre os inimigos dos Estados Unidos. A aula foi gravada e está disponível na plataforma do petcursos.com.br. E agora teremos uma segunda aula sobre a situação econômica dos Estados Unidos. Também teremos uma aula sobre inovação nos Estados Unidos. Enfim, toda essa discussão absolutamente contemporânea. Aliás, quando você se torna aluno do petcursos.com.br, você pode assistir a gravação das aulas ao vivo, toda terça-feira às 19 horas, e também pode ter acesso a todo o cardápio de cursos que já foram produzidos desde 2020. Vai lá, petcursos.com.br, dá uma olhada na plataforma, tenho certeza que você vai gostar demais, tem muito curso bacana. É um espaço onde nós desenvolvemos as aulas que nós gostaríamos de ter tido, Tanguy e eu, e acaba sendo um espaço muito legal, muito interessante, petcursos.com.br. E se você gosta do Petit Jornal, gosta do nosso projeto, pô, curte o conteúdo que a gente produz aqui e quer ajudar o Petit Jornal, você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal. A gente tem esse podcast aqui há quase 9 anos, né? A gente vai completar 9 anos de podcast no meio do ano. Dá muito trabalho, realmente muito trabalho, pesquisar pauta, conseguir confrontar pautas, né? Na verdade, confrontar fontes, você pegar a mesma notícia de várias fontes diferentes para ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que ali não esteja fazendo muito sentido, fazer a gravação, lidar com o Daniel, dificílimo lidar com o Daniel, complicado, gente. Pensa no meu lado também, complicado lidar com o Daniel Souza.
toda a gestão do podcast, e a gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Então, se você gosta do nosso projeto, gostaria de ajudar, tem formas muito simples, muito fáceis, são todas na descrição desse episódio. Você pode fazer Pix, pode apoiar a gente de forma recorrente, aliás, pode fazer inclusive o Pix recorrente, você pode apoiar a gente do exterior, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, todas na descrição desse episódio. Apoie o Petit Jornal, Daniel Souza, bom carnaval, né? Eu sei que você agora, Daniel, vai pra Gandaia, ninguém segura mais Daniel Souza. A gente tá de volta na quarta-feira de cinzas, um abraço e até a próxima, gente, valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal, inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.